O processo é doloroso, mas a promessa já foi decretada, como com Davi em 2 Samuel 5:3. Tem momentos em que a vida parece uma contradição daquilo que Deus já falou sobre você. Ele disse que vai te levantar, mas você está caído. Ele disse que vai abrir portas, mas você está cercado por muros. Ele disse que tem uma promessa, mas tudo o que você sente é dor. E é exatamente aí que começa o processo. Não o processo que você escolheu, mas o processo que te escolheu. Um caminho onde a fé será testada, a alma será provada e o caráter será refinado. Porque antes de Deus entregar a promessa, Ele prepara o coração para sustentá-la. A maioria quer viver o milagre, mas poucos suportam o caminho até ele. Davi foi ungido, mas não reinou de imediato. Ele recebeu óleo, mas também enfrentou a espada. Teve palavra profética, mas também teve perseguição. Foi chamado por Deus, mas rejeitado pelos homens. Isso parece com você? Parece com o que está acontecendo dentro da sua história? Então você precisa ouvir até o fim, porque esta palavra vai te mostrar que a dor que você sente agora não é sinal de que tudo está dando errado. É sinal de que algo maior já foi liberado no céu, e o inferno está tentando impedir que você chegue lá. Em 2 Samuel 5:3, está escrito que todas as tribos de Israel vieram até Hebron para coroar Davi como rei. A promessa se cumpriu, mas o que ninguém quer lembrar é que entre a unção de Davi e o cumprimento dessa promessa, passaram-se anos. Anos de fuga, de humilhação, de injustiça, de provas que pareciam não ter fim. O processo dói porque ele expõe tudo o que está desalinhado. Ele revela quem é de verdade e quem só está por interesse. Ele arranca máscaras, quebra estruturas, destrói a dependência de aplausos e obriga você a confiar em Deus quando nada mais faz sentido. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você já recebeu a palavra, já foi separado, já tem a convicção de que foi chamado, mas nada ao seu redor confirma isso. Seus olhos veem atraso, mas Deus está trabalhando no invisível. Você sente que está andando em círculos, mas o céu já está traçando uma linha reta para o cumprimento daquilo que foi decretado sobre sua vida. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque o Espírito Santo quer te lembrar. O que Deus prometeu não foi uma sugestão, foi um decreto. E decretos do céu não podem ser cancelados pela resistência da terra. Você vai entender por que a promessa precisa de um processo. Vai descobrir como a dor que você enfrenta hoje é a evidência de que algo muito maior já foi liberado em sua direção. Vai enxergar que cada não, cada atraso, cada porta fechada, cada lágrima e cada noite em claro fazem parte da construção de algo eterno. Este vídeo é um chamado para quem está cansado, ferido, quase desistindo, mas ainda guarda dentro do peito um fio de esperança de que Deus está agindo, mesmo que tudo pareça o contrário. Seja qual for o cenário ao seu redor, esta mensagem é para quem sabe que foi chamado para algo maior. Para quem já sentiu o óleo da unção, mas ainda não viu o trono. Para quem já ouviu a voz de Deus, mas ainda caminha no vale. Para quem já teve vislumbres da promessa, mas vive a realidade do processo. Porque Davi não foi rei da noite para o dia, e você também não será. Mas quando o céu decreta, o inferno não impede. Quando Deus estabelece, nenhum homem consegue anular. E quando chega o tempo determinado, nem o deserto, nem Saul, nem os atrasos, nem as perdas, nem os erros. Nada impede o cumprimento do que foi selado em secreto. Prepare-se. Cada capítulo, a partir de agora, vai abrir seus olhos para entender o porquê do tempo que você está vivendo. Vai te dar respostas, cura, direção e renovo. E quando este vídeo terminar, você não vai apenas aceitar o processo. Você vai abraçá-lo, porque agora você vai entender. O processo é doloroso, mas a promessa já foi decretada. Quando o óleo é derramado, mas o trono ainda não chegou. Ser ungido não é o mesmo que assumir o trono. A unção de Davi aconteceu muito antes de ele ocupar qualquer posição de autoridade visível. Em 1 Samuel 16:13, o profeta Samuel derrama o óleo sobre a cabeça do jovem Davi, ainda esquecido no campo, cuidando das ovelhas. A promessa foi liberada ali, diante de sua família.
Mas depois disso, não veio a coroa, veio o processo. E é assim com todos os que são chamados por Deus. Ele unge, ele escolhe, ele marca, mas não entrega tudo de imediato. Porque o óleo é só o começo da jornada, não o fim. Essa é uma das maiores dores que enfrentamos na vida espiritual. Ser ungido, sentir o chamado, ter convicção da promessa, mas ainda não ver nada acontecer. É saber que há algo grande preparado, mas continuar servindo, carregando peso, sendo ignorado, enfrentando lutas que parecem contradizer tudo o que foi dito. Você já viveu isso? Você sabe o que é sentir dentro do coração que nasceu para algo maior, mas tudo ao seu redor parecer pequeno demais? Não é delírio espiritual, é a tensão real entre o que foi decretado no céu e o que ainda não se manifestou na terra. Davi foi ungido, mas logo depois voltou ao campo. Continuou cuidando das mesmas ovelhas, sendo o mesmo servo, mas algo dentro dele já tinha mudado. O óleo era invisível para os outros, mas não para Deus. E quando você é ungido, a unção não precisa de plateia, ela precisa de consistência. O problema é que queremos ser aplaudidos imediatamente, reconhecidos, validados. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. O trono não chegou ainda porque Deus está construindo o alicerce. E um reinado construído sobre pressa desmorona com o primeiro vento. Mas o que é sustentado pelo processo dura para sempre. Muitos desistem depois da unção porque acham que ela vem acompanhada de conquista imediata. Mas o óleo atrai o confronto. A unção desperta guerras. Davi não entrou em palácio após a visita de Samuel. Ele entrou em campo de batalha. Ele teve que matar gigantes, fugir de reis, suportar inveja, sobreviver a emboscadas. A unção o preparou para isso. E é por isso que você precisa entender que o fato de estar sofrendo após ser ungido não é um erro. É a confirmação de que você está no caminho certo. Você pode até ainda não ter o trono, mas se carrega o óleo, você já tem o que precisa para chegar lá. Não se distraia com a demora, nem se frustre com a distância entre a promessa e a posse. Se Deus te ungiu, Ele mesmo vai te estabelecer. O óleo não evapora, a unção não se perde. E quem foi separado por Deus mesmo no campo está sendo observado pelo céu. O tempo da exaltação ainda não chegou, mas a presença de Deus já está te preparando em segredo. E se o trono parece longe, lembre-se, o óleo já foi derramado. E isso muda tudo. Porque Deus permite que você espere tanto? Não há nada mais desconcertante do que carregar dentro de si a convicção de uma promessa e, ao mesmo tempo, enfrentar a realidade de uma espera que parece não ter fim. Você ora, jejua, acredita, se consagra e, ainda assim, a resposta parece distante. A promessa foi feita, mas o cumprimento não chegou. E é nesse silêncio que surgem as maiores perguntas. Por que Deus me permite esperar tanto? Por que, se Ele já falou, ainda não aconteceu? A verdade é que a espera não é um castigo, é uma ferramenta. Um instrumento que Deus usa não para frustrar o seu coração, mas para preparar a sua estrutura. Porque Ele não está apenas interessado em te levar até a promessa. Ele quer que você chegue lá de pé, firme, maduro e pronto para permanecer. O tempo da espera, por mais doloroso que seja, é também o tempo em que Ele constrói em você a resistência necessária para que a bênção não se transforme em peso e a conquista não te destrua por dentro. Davi viveu isso na pele. Ele foi ungido rei em 1 Samuel 16:13, mas só assumiu o trono sobre todo Israel em 2 Samuel 5:3. Foram anos entre o óleo e a coroa. Anos de lutas, fugas, traições e profundas crises de alma. Anos em que ele poderia ter questionado: se Deus me escolheu, por que estou sendo perseguido? Se Ele me prometeu, por que estou escondido em cavernas? Mas cada dia de espera não era um atraso, era um propósito. A espera moldou o homem. A dor refinou o caráter. A demora não era abandono, era construção. Em Salmos 27:14, o próprio Davi declara: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ele não diz para esperar com desânimo, nem para esperar passivamente.
Ele fala de uma espera ativa, que exige ânimo, força interior e confiança contínua. Isso não vem de uma fé superficial, mas de uma convicção profunda de que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não faz sentido. Muitas vezes, o que você interpreta como demora é, na verdade, proteção. Deus sabe o que você ainda não sabe. Ele enxerga o que está por trás da porta que você quer que se abra. Ele conhece o peso daquilo que você tanto deseja e sabe o quanto isso exige de preparo. Ele sabe que, se entregar a bênção antes da hora, ela pode se tornar um ídolo. Se colocar o trono em suas mãos, sem antes tratar o seu coração, o poder pode te corromper. A espera existe para evitar que a promessa te destrua ao invés de te promover. Há também um outro propósito, o da revelação. Durante a espera, Deus revela quem é de verdade, tanto em você quanto ao seu redor. Foi no tempo da espera que Davi descobriu quem estava com ele de verdade e quem só estava por interesse. Ele viu amigos se tornarem inimigos, viu alianças serem testadas, viu o favor de Deus se manifestar mesmo em terras hostis. Ele aprendeu a discernir os sinais, a ouvir a voz do Espírito, a depender da direção divina em vez de agir por impulso. Tudo isso foi gerado no tempo em que nada parecia estar acontecendo. Mas o céu não se move como a terra. Enquanto você chora, Deus planta. Enquanto você espera, Deus escava. Enquanto você não entende, Deus escreve. A espera é o silêncio que antecede a manifestação. É o campo onde a fé é cultivada e a obediência se torna real. Porque crer quando tudo está fluindo é fácil. Mas crer quando tudo parece travado é a verdadeira fé que move o coração de Deus. Se você está nesse lugar hoje, não é o fim, é o meio. E o meio parece confuso justamente porque ainda não é o final. Mas a promessa continua viva. O decreto de Deus não foi cancelado. Ele está te ensinando a andar sem ver, a confiar sem sentir, a continuar mesmo sem sinais. Isso é maturidade espiritual. E é essa maturidade que sustenta reis. Não permita que o inimigo roube a tua esperança com a mentira do atraso. Não permita que a comparação com os outros roube tua fé com o veneno da pressa. Você está sendo preparado por um Deus que não se atrasa. O tempo dele é perfeito, e quando a hora chegar, nenhuma força será capaz de impedir o cumprimento daquilo que já foi liberado. Espere, mas espere com fé. Espere com esperança. Espere com os olhos fixos na fidelidade de um Deus que não mente. Porque quando o processo terminar, você não será mais o mesmo. Você será exatamente quem precisa ser para sustentar o que ele já determinou. Quando a caverna vira escola, a maioria das pessoas olha para a caverna como o lugar do fim, da fuga, do fracasso. Mas no reino de Deus, a caverna não é sentença, é sala de aula. Quando Davi fugiu de Saul e se escondeu na caverna de Adulão, ele parecia um derrotado, alguém que havia sido ungido rei, mas que agora vivia como um fugitivo. No entanto, foi exatamente nesse lugar escuro, silencioso e isolado que Deus começou a ensinar as lições mais profundas da liderança, da humildade e da dependência total do céu. 1 Samuel 22, 1-2 revela que Davi não ficou sozinho ali por muito tempo. Vieram até ele os aflitos, os endividados, os angustiados, e ele se tornou líder deles. É curioso como o processo funciona. Mesmo em um lugar de dor, Davi foi levantado como referência. Mesmo na caverna, o chamado não se apagou. A liderança não estava na posição, estava no caráter. Deus não esperou Davi sair da caverna para usá-lo. Ele começou a moldá-lo ali mesmo. É exatamente assim com você. A caverna que você está enfrentando hoje pode ter outro nome: crise, traição, escassez, exaustão emocional, solidão. Mas independentemente do nome, o propósito continua o mesmo. Deus te levou para um lugar onde as vozes ao redor se calam, para que a única voz que permaneça seja a dele. A caverna é onde Deus remove os excessos, quebra a dependência dos aplausos, corta vínculos tóxicos e te faz reaprender quem você é nele. É onde você deixa de ser refém das expectativas humanas
para se tornar dependente da direção divina. Foi na caverna que Davi aprendeu a ser pastor de homens, não só de ovelhas. Foi ali que ele treinou seu coração para cuidar de gente ferida, de gente rejeitada, de gente quebrada, porque ele também estava assim. A liderança verdadeira não nasce no palácio, nasce na dor compartilhada. Ele não reinaria sobre tronos se não tivesse aprendido a reinar sobre as próprias emoções ali dentro. Foi nesse ambiente desconfortável que Davi formou os seus valentes, homens que mais tarde estariam com ele nas batalhas mais difíceis. Mas antes de serem guerreiros, foram curados juntos em Adulão. A caverna também expõe o que está escondido. Nela não há maquiagem, não há palco, não há filtro. O que há é o confronto direto com você mesmo. E é esse confronto que te fortalece. Deus não quer apenas te empurrar para a promessa. Ele quer garantir que quando você chegar lá, não será destruído pela própria alma. A caverna tira o orgulho, o ego, a pressa. Ela te ensina a esperar, a discernir, a liderar em baixa, a continuar mesmo sem garantias. Ela transforma a dor em sabedoria, a solidão em intimidade e a insegurança em dependência do céu. É claro que você quer sair logo daí. Ninguém quer permanecer em cavernas. Mas entenda, não se trata do lugar, mas do que Deus está fazendo dentro de você enquanto você está ali. Não apresse o processo. Não pule a lição. Não fuja do que Deus quer te ensinar no escuro, porque é isso que vai te sustentar quando a luz chegar. O que você constrói com Deus na caverna, ninguém pode roubar. Nem Saul, nem invejosos, nem opositores. Porque foi Deus quem escreveu. E o que ele escreve em secreto, ele confirma em público. Quando o trono chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e perceber que a caverna não foi o lugar do seu fim, mas o lugar do seu nascimento como rei. O local onde você deixou de ser apenas o ungido e passou a ser o preparado. O homem segundo o coração de Deus não nasce na consagração diante da multidão, mas na entrega solitária diante da presença. Por isso, não despreze a caverna. Ela é sua escola, e os que aprendem nela são os que permanecem firmes quando a promessa se cumpre. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Poucas coisas são tão perturbadoras para quem está no meio de um processo quanto o silêncio de Deus. Você ora, clama, jejua, busca com intensidade, mas tudo ao redor parece imóvel. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção clara. E nesse vazio surgem as dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que errei em algum ponto? Será que ele mudou de ideia sobre o que prometeu? Mas o que você precisa entender é que o silêncio de Deus não significa ausência, significa movimento oculto. Quando o céu se cala, muitas vezes é porque o plano já está em curso. O silêncio é o intervalo entre a instrução e o cumprimento. É o momento onde a fé é purificada, a alma é refinada e o caráter é testado. Davi sabia o que era clamar e não receber resposta imediata. Em Salmos 13, 1-2, ele desabafa: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi conhecia o silêncio, mas ele também sabia que a ausência de respostas não significava o fim da aliança. Deus não tinha se afastado. Ele estava trabalhando em outro nível, fora da vista humana. Muitas vezes, é no silêncio que o céu prepara os encontros mais importantes da jornada. Enquanto Davi estava escondido, isolado, sentindo-se talvez esquecido, Deus já estava movendo o coração de homens que se uniriam a ele mais tarde. Já estava enfraquecendo Saul no trono. Já estava abrindo caminho para que as tribos reconhecessem Davi como rei. Mas tudo isso fora do campo de visão de Davi. O silêncio, para quem é limitado pelo tempo, parece lentidão. Mas para quem governa a eternidade, é precisão. Esse silêncio não é castigo, é cura, porque nos ensina a ouvir o que está dentro de nós. Quando Deus cala, as vozes internas gritam. E é nesse confronto que entendemos o que realmente cremos. Fé que só sobrevive à presença manifesta não é fé, é dependência emocional. Mas fé que atravessa o silêncio
fé que continua mesmo quando os céus parecem de bronze, essa fé é ouro puro. Deus permite o silêncio para que a sua voz interior seja moldada à voz dele. E ao final, você não apenas ouve Deus, você se alinha com ele. É nesse ponto que o silêncio se torna estratégia. Quando Deus se cala, o inimigo pensa que tem liberdade. Foi assim com Saul. Ele achava que estava vencendo porque Davi fugia. Mas mal sabia ele que cada fuga era parte do desvio do destino que Deus usava para proteger seu ungido. O silêncio de Deus confundia o adversário e preservava Davi. Porque Deus não precisa falar o tempo todo para estar agindo. Ele não precisa te mostrar o plano para executar o propósito. Ele não te deve explicações, mas te garante fidelidade. O que você precisa fazer durante o silêncio? Permanecer. Não tente preencher o silêncio de Deus com ruído humano. Não substitua a espera com distrações. Não corra atrás de vozes paralelas. O mesmo Deus que falou no passado é o Deus que está operando no presente, mesmo que você não veja. E quando for a hora certa, ele quebrará o silêncio com algo que valeu cada segundo de espera. Davi não recebeu a coroa enquanto Deus estava calado, mas foi durante esse silêncio que ele aprendeu a ouvir os ritmos do céu, que ele fortaleceu sua intimidade, que ele foi refinado em sabedoria, que ele se tornou um homem que confiava mais na presença do que nas palavras. Isso é maturidade, isso é preparo. Se hoje tudo parece silencioso, respire fundo. Esse silêncio pode ser o maior sinal de que o céu está conspirando a seu favor. Pode ser a última curva antes da revelação. Pode ser o intervalo antes do decreto final. O silêncio de Deus é a moldura do milagre. E quando ele falar de novo, porque ele vai falar, tudo fará sentido. Até lá, creia. O silêncio é só mais uma forma dele te amar profundamente. Pessoas que parecem amigas, mas são armadilhas no processo. Nem toda pessoa que caminha ao seu lado foi enviada por Deus. Algumas vieram com palavras doces, mas intenções distorcidas. Outras se aproximaram como apoio, mas se revelaram peso. Uma das lições mais dolorosas que Davi aprendeu em seu processo foi essa. A traição não vem de inimigos declarados, mas de aliados disfarçados. Em Salmos 55, 12 e 14 ele escreve: Se fosse um inimigo que me insultasse, eu suportaria. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. A dor é mais profunda quando vem de quem você acreditou que estaria com você até o fim. Durante sua trajetória até o trono, Davi teve que lidar com pessoas que se diziam aliadas, mas carregavam interesses ocultos. Saul, que inicialmente o amava, se tornou seu perseguidor mais cruel. Doeg, o Edomita, o traiu e causou a morte de sacerdotes inocentes. Mesmo seus próprios irmãos, no início, zombaram de sua presença no campo de batalha. E mais tarde, o próprio filho, Absalão, tentou usurpar o trono. O processo expõe os falsos. Porque enquanto tudo vai bem, é fácil rodear-se de aplausos. Mas quando a caverna chega, quando o silêncio reina, quando os recursos escasseiam, é aí que se revela quem está por missão e quem está por conveniência. Essa etapa do processo é perigosa, porque mexe com o coração. A decepção gera fechamento, o fechamento gera desconfiança, e a desconfiança pode te tornar frio e isolado. Mas não é isso que Deus quer. Ele não quer que você se torne cético, apenas mais maduro. Ele permite essas exposições para purificar seus relacionamentos e treinar sua sensibilidade espiritual. Quando você é chamado por Deus, você precisa aprender a discernir espíritos, e isso não é feito com teoria, mas com experiências dolorosas. Em 1 João 4:1 está escrito: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nem toda voz que te elogia vem do céu. Nem todo convite é oportunidade divina. Nem toda aliança te aproxima da promessa. Algumas te desviam dela. E se Davi tivesse se rendido ao sistema de Saul, teria se corrompido antes mesmo de assumir o trono. Mas ele preferiu andar só por um tempo do que andar com quem não tinha a mesma aliança com o céu.
Você precisa entender isso no seu processo. Vão aparecer pessoas que parecem socorro, mas são distração. Gente que quer acesso à sua promessa, mas não suporta o peso do seu processo. Gente que se aproxima para explorar, manipular, competir, e não para somar. E Deus, em sua fidelidade, vai permitir que você veja essas pessoas antes da promessa se cumprir, para que elas não estejam lá quando o trono chegar. Porque há vínculos que podem contaminar o reinado se não forem cortados no tempo certo. Essa purificação relacional pode parecer cruel, mas é graça disfarçada. Deus não quer apenas te levar ao destino, Ele quer blindar o ambiente quando você chegar lá. E para isso, Ele vai te ensinar a observar atitudes, escutar com discernimento, confiar mais no Espírito do que nos elogios. O tempo da preparação é também o tempo do peneirar. Quem ficar até o fim, você vai saber que é de Deus. Mas os que saírem no meio do caminho, não tente forçar para permanecerem. A ausência deles será livramento, não perda. Não guarde mágoa, mas guarde vigilância. Não se torne amargo, mas se torne sábio. O mesmo Davi que foi traído, também foi honrado por alianças verdadeiras. Homens como Jonatas, como os valentes, como Abiatar, pessoas que se mantiveram leais, mesmo quando não havia trono à vista. E Deus fará o mesmo com você. Depois de expor os falsos, Ele vai confirmar os fiéis. Lembre-se, o processo não é apenas sobre você. É também sobre quem vai estar ao seu redor quando a promessa se cumprir. E esse filtro começa agora. Confie em Deus para revelar. E quando Ele mostrar, não feche os olhos. Porque quem anda com o rei precisa ter o coração alinhado com o reino. Você está sendo provado no secreto para reinar em público. A maioria quer ser usada por Deus em público, mas poucos estão dispostos a ser moldados por Ele no secreto. A geração que busca visibilidade às vezes se esquece de que no reino de Deus o processo começa no lugar oculto, onde ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece, mas onde o céu está observando tudo. O trono que Davi recebeu em 2 Samuel 5:3 não foi fruto de marketing ou influência humana. Foi consequência de uma fidelidade silenciosa, construída por anos nos bastidores. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você agora, te provando no oculto para te estabelecer no visível. Em Lucas 16:10, Jesus ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esse princípio é chave para entender o processo. Não se trata de tamanho ou grandeza, mas de postura diante do que é confiado. Davi foi fiel com as ovelhas que ninguém queria cuidar. Foi fiel na harpa enquanto Saul estava sendo atormentado. Foi fiel nos pequenos encargos de guerra. Tudo isso parecia sem importância, mas era ali que Deus estava observando como ele lidava com o que ainda não era grande. Porque quem não honra o campo não está pronto para o palácio. O secreto é onde Deus testa o coração sem distrações, onde a motivação é revelada, onde a integridade é colocada à prova. É fácil ser obediente quando todos estão vendo. É simples ser generoso quando há holofotes. Mas e quando ninguém nota? E quando você faz o certo e ninguém agradece? E quando você perdoa e o outro não reconhece? É nesse lugar que se forja o caráter de um rei. Foi lá que Davi aprendeu a lutar com ursos e leões, antes de enfrentar gigantes. A coragem que ele demonstrou diante de Golias não nasceu no campo de batalha. Nasceu no secreto. É também nesse ambiente que se revelam os verdadeiros desejos do coração. Por que você quer a promessa? O que você quer fazer com o trono que tanto pede? Se a resposta estiver centrada em si mesmo, o processo vai expor. Porque Deus não entrega autoridade a quem busca glória própria. Ele entrega influência a quem tem aliança com o propósito. O trono não foi feito para satisfazer ego, mas para manifestar governo espiritual. Davi não foi chamado apenas para ser rei, mas para pastorear o povo segundo o coração de Deus, como está escrito em Salmos 78, 70, 72. O processo secreto também é uma proteção. Deus prefere trabalhar você no escuro a te expor despreparado na luz. A pressa de chegar ao público sem estrutura espiritual suficiente
é uma armadilha, porque o que atrai aplausos pode inflar o orgulho, e o que inflama o orgulho precede a queda. Deus prefere te ver anônimo com caráter do que conhecido com o coração corrompido. Ele sabe o tempo exato de te apresentar, e até lá ele te esconde, não por rejeição, mas por zelo. Mas é comum, no meio desse secreto, vir a sensação de invisibilidade. Você começa a pensar que ninguém te vê, que nada do que você faz é relevante, que seus esforços são inúteis, e é aí que a fé entra, porque você precisa confiar que o céu continua observando, anotando, aprovando cada atitude correta, cada pensamento alinhado, cada decisão difícil feita por amor à santidade. Tudo isso está construindo autoridade diante de Deus. E quando o tempo chegar, a promoção será inegável. Quando Davi finalmente foi coroado, ele já estava pronto. Não era mais um jovem impetuoso, mas um homem forjado por desertos, cavernas e esperas. Ele reinou com sabedoria porque aprendeu a se render. Ele liderou com justiça porque aprendeu a obedecer. E esse caminho está diante de você agora. O tempo do secreto pode parecer longo, cansativo e até injusto, mas ele é essencial. Porque o que Deus constrói longe dos olhos humanos se torna inabalável quando é exposto. Se hoje você está em silêncio, em anonimato, em espera, saiba que o céu está te examinando. E quando Deus te provar como aprovado, Ele mesmo vai abrir a porta que ninguém poderá fechar. O público está no seu futuro, mas o secreto é o seu presente. E o seu agora, mesmo invisível, está carregado de destino. Quando Deus fecha todas as portas para você passar pela única certa, poucas coisas causam mais confusão emocional do que ver porta após porta se fechando diante dos seus olhos. Você ora por uma oportunidade e ela escapa. Tenta uma saída e ela trava. Confia em uma conexão e ela se rompe. Tudo parece dar errado. Você se sente travado, empurrado para trás, esquecido. E começa a se perguntar: será que Deus me abandonou? Será que eu não entendi direito o chamado? Mas a verdade é que quando todas as portas se fecham, não é o fim do caminho. É Deus te preservando daquilo que parece bom, mas não é dele. Davi sabia o que era lidar com portas fechadas. Por diversas vezes, ele tentou caminhos que pareciam soluções, mas que Deus impediu. Em 1 Samuel 23, 9 e 13, ele descobre que mesmo depois de libertar uma cidade chamada Keila, seus habitantes o entregariam a Saul. Ele havia feito o bem, mas o retorno seria traição. E o que Deus faz? Fecha a porta. Davi vai embora. Mais uma saída bloqueada. Mais um passo que parecia avanço e se transforma em recuo. Mas Deus estava guiando cada um desses desvios, porque havia uma única porta pela qual Davi deveria passar. E todas as outras eram atalhos disfarçados. A grande armadilha do processo é achar que toda boa oportunidade vem de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que existem caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim deles é morte. Provérbios 14, 12. O processo de Deus envolve discernimento para entender que nem toda chance é bênção, nem toda promoção é direção divina, nem toda porta aberta leva ao propósito. Algumas são distrações sofisticadas, outras armadilhas emocionais. E Deus, como Pai amoroso, não apenas mostra o caminho certo, Ele fecha os errados. Quando você entende isso, começa a enxergar os nãos de Deus como livramentos e não como rejeições. Começa a ver que a empresa que não te contratou, a amizade que se desfez, o projeto que não deu certo, tudo isso pode ter sido intervenção divina. Porque, se dependesse da sua vontade, você teria seguido por caminhos que pareciam promissores, mas que te afastariam do que foi decretado no céu. A fidelidade de Deus se manifesta não só nas portas que Ele abre, mas nas que Ele fecha sem te explicar, e mesmo assim te guarda. A dor de uma porta fechada pode ser intensa. A frustração de ver algo que você queria tanto não acontecer parece injusta. Mas a confiança precisa ser maior do que a expectativa. O próprio Jesus, no Getsêmani, orou pedindo que o cálice passasse, mas se rendeu à vontade do Pai.
Lucas 22, 42. Porque a obediência verdadeira começa quando a nossa vontade colide com a de Deus e escolhemos nos submeter. Assim também Davi foi aprendendo a depender mais da direção do céu do que de suas impressões humanas. Talvez hoje você esteja olhando para os lados e vendo todas as portas fechadas. Está cansado de esperar, frustrado com respostas que não vêm, desanimado com caminhos que não se abrem. Mas respire fundo. Isso pode ser sinal de que você está cada vez mais perto da única porta que importa, aquela que foi preparada por Deus para o seu chamado. E quando ela se abrir, não haverá dúvida. Você não vai precisar forçar. Ela será clara, confirmada, ungida, e ninguém poderá impedir. João 10, 9 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta. Ele não apenas abre caminhos, ele é o próprio caminho. Quando todas as alternativas falham, ele permanece. E é por isso que você não precisa se desesperar diante de portas fechadas. Se ele está fechando, é porque ele está te guiando. E no tempo certo, a porta certa vai se abrir e será melhor, maior e mais alinhada do que tudo o que você sonhou. Até lá, continue andando, mesmo que pareça sem direção. Continue confiando, mesmo sem confirmação. Porque o Deus que fecha portas com a mesma mão com que unge reis, está te conduzindo com precisão. E quando ele disser, é agora, você vai entender por que todas as outras disseram ainda não. O peso da promessa pode esmagar quem não foi preparado. A promessa de Deus é gloriosa, mas também é pesada. Ela carrega dentro de si não apenas destino, mas responsabilidade. Quando Deus declara algo sobre a sua vida, Ele está entregando mais do que uma bênção. Ele está confiando uma missão. E essa missão exige estrutura, exige maturidade, exige preparo profundo. O que parece uma demora injusta é muitas vezes Deus impedindo que o peso da promessa destrua quem ainda não foi moldado para carregá-la. Davi foi ungido rei quando ainda era jovem, mas levou anos até que pudesse assumir o trono. Por quê? Porque o peso daquela promessa era grande demais para ser suportado com mentalidade de menino. O reinado não era um presente, era um encargo espiritual. Ele não seria apenas um líder político. Ele seria o pastor de uma nação, o canal de governo entre Deus e o povo. Em Salmo 78, 70, 72, está escrito que o Senhor o escolheu para apacentar a Jacó, seu povo, e ele os apacentou com coração íntegro e os guiou com mãos hábeis. Isso não acontece de um dia para o outro. O processo é o ginásio espiritual, onde sua musculatura interna é desenvolvida. Cada traição, cada caverna, cada atraso, cada lágrima, tudo isso está forjando resistência. Porque a promessa não virá sem oposição. E quem não foi treinado no secreto, desmorona no público. O sucesso repentino sem preparação produz queda. A unção sem quebrantamento gera orgulho. A autoridade sem cruz gera abuso. Por isso, Deus não tem pressa. Ele não vai entregar o que é pesado para quem ainda está frágil. Muitos imploram pela promessa, mas poucos se perguntam: estou pronto para sustentar o que estou pedindo? É fácil querer visibilidade, reconhecimento, avanço, mas você tem estrutura emocional para suportar crítica, rejeição, pressão? Você tem maturidade para liderar sem manipular? Tem humildade para crescer sem se perder? Davi passou por tudo isso. Ele enfrentou elogios e perseguições. Viveu o topo e o vale. E em ambos os lugares, Deus estava forjando algo que dinheiro nenhum pode comprar. Caráter com raízes profundas. A dor de hoje é uma resposta antecipada de Deus ao seu clamor de ontem. Você pediu para viver algo grande, e Ele está te capacitando para isso agora, mesmo que pareça destrutivo. Mas entenda, o que te dói hoje vai te sustentar amanhã. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Deus está te livrando da armadilha de chegar antes da hora. Está te blindando contra o risco de viver um sonho que se transforma em pesadelo.
porque não encontrou maturidade suficiente para mantê-lo. Em Provérbios 20 e 21, lemos que a herança que se obtém às pressas no princípio, no fim, não será abençoada. Ou seja, aquilo que vem antes da formação interna tende a ser perdido. Por isso, o céu trabalha por dentro antes de manifestar por fora. Não tente apressar o que só pode ser sustentado por quem passou pelo processo. A bênção sem base é como casa construída sobre areia. Vem o vento e ela cai. Se hoje você sente que está sendo esmagado, respire. Você não está sendo destruído, está sendo fortalecido. O que te quebra agora vai te deixar mais forte depois. A pressão que sente nos ombros é o peso da glória sendo ajustado para que você não caia sob ela. O trono é seu destino, mas o deserto é a estrada. E quanto maior o chamado, mais profundo é o preparo. Não reclame da fornalha, agradeça por não ter sido exposto antes da hora. Deus está formando em você o tipo de pessoa que pode viver o cumprimento da promessa sem se perder nela. Está te ensinando a não adorar o que foi prometido, mas a permanecer apaixonado por quem prometeu. Porque no fim o que sustenta não é o lugar onde você chegou, mas a pessoa em quem você se tornou. O peso que hoje te inclina para o chão amanhã será o testemunho da tua autoridade. E quando a promessa chegar, porque ela vai chegar, você não apenas vai desfrutar dela, vai honrá-la, vai multiplicá-la, vai glorificar a Deus por ela. A solidão no processo é o laboratório da identidade. Existe uma fase do processo que é quase sempre inevitável: o isolamento. Não o isolamento físico apenas, mas aquele profundo, emocional, onde você se sente sozinho, mesmo rodeado de pessoas. É um tempo em que as conexões se desfazem, as mensagens cessam, os convites param de vir, e até aqueles que antes caminhavam com você parecem ter desaparecido. Esse tipo de solidão dói, mas ela tem um propósito espiritual: separar você para revelar quem você realmente é, longe das vozes externas e perto da única voz que importa, a de Deus. Davi passou por esse laboratório. Depois de ser ungido por Samuel, ele voltou para o campo, onde não havia plateia, nem reconhecimento. Lá, longe da atenção dos outros, ele foi descobrindo sua verdadeira identidade. Aprendeu a lutar com leões e ursos, a compor salmos, a ouvir a Deus. Ali, na solidão, Davi não era visto, mas estava sendo edificado. E isso é o que muitos não entendem. Deus não constrói identidade no barulho, mas no silêncio. Ele não revela propósito no meio da multidão, mas no secreto. Foi no campo, sozinho, que Davi formou o coração de um rei. Em Marcos 1:35, lemos que o próprio Jesus buscava lugares solitários para orar. E não era por fraqueza, mas por foco. A solidão no reino não é punição, é separação. Deus retira você de ambientes barulhentos, de relacionamentos que atrapalham, de distrações que anulam sua sensibilidade, para te colocar em um lugar onde só a voz dele é audível. E é aí que você começa a ver o que nunca veria, cercado de opiniões. É nesse silêncio que você encontra não apenas o chamado, mas o sentido da jornada. Mas por que dói tanto? Porque fomos treinados a acreditar que pertencemos quando somos aceitos, que só estamos certos quando somos validados, que só temos valor se houver alguém do lado para nos reconhecer. E Deus, então, nos esvazia de tudo isso. Ele desliga as luzes do palco para nos mostrar que nossa identidade não depende de aplausos, que nossa segurança não está na presença de outros, mas na presença dele. A solidão é a câmara escura onde Deus revela a imagem que ele imprimiu em você. Durante o tempo de solidão, Davi se formou como adorador. Não porque havia multidão, mas porque havia verdade. Ele adorava porque conhecia o Deus a quem servia. Ele não dependia de atmosfera criada por outros. Ele levava a presença com ele. É nesse ponto que a solidão te fortalece. Quando você percebe que não está sozinho, está separado. Quando entende que o isolamento não é abandono, mas alinhamento. Quando vê que a ausência de pessoas está abrindo espaço para a intimidade com o Espírito Santo. Em Salmos 25:14, está escrito que
O segredo do Senhor é para os que o temem. Segredos não são revelados em público, são confiados no íntimo. E Deus só compartilha profundidade com quem suporta a solitude. Quando você para de lutar contra o silêncio e começa a ouvir o que ele carrega, sua identidade se firma. Você deixa de ser quem os outros dizem que você é e passa a ser quem Deus disse que você sempre foi. Não é fácil. Há dias em que você vai querer desistir, em que vai se sentir esquecido. Mas saiba, Deus está mais perto do que nunca. Ele não está testando sua capacidade de suportar dor. Ele está fortalecendo sua capacidade de discernir propósito. Quando você sair desse tempo de solidão, não será mais o mesmo. Sua fé será mais firme, sua visão mais clara, sua voz mais precisa, sua identidade mais sólida. A solidão do processo é o ventre onde nascem os que vão marcar gerações. E você não foi separado por acaso. Foi escolhido para ser forjado de forma diferente. E tudo o que está sendo gerado agora, em silêncio, vai explodir em testemunho quando a hora chegar. Até lá, permaneça. Porque o que parece solidão é, na verdade, a presença de Deus limpando tudo ao redor para que você o veja mais de perto. Quando até quem você ajudou se volta contra você. Existe uma dor que rasga mais fundo do que qualquer ataque vindo de fora. É a dor de ser ferido por quem você ajudou, de ser traído por quem você levantou, de ser acusado por quem você defendeu. Quando alguém distante te machuca, você sente incômodo. Mas quando é alguém que caminhou com você, que recebeu do seu cuidado, do seu tempo, das suas lágrimas, o impacto é outro. Davi conheceu bem esse tipo de dor. E talvez agora você também esteja vivendo isso. Em Salmos 41:9, Davi desabafa: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele não está falando de um estranho, está falando de alguém que sentou à sua mesa. Em outro momento, em Salmos 55:13-14, ele diz que não era um inimigo, mas um companheiro, seu íntimo amigo, com quem andava junto à casa de Deus. Esse é um tipo de golpe que a armadura não impede, porque ele vem de dentro. É o tipo de ferida que não atinge apenas a pele, atinge a confiança. Na caminhada até o trono, Davi enfrentou esse cenário mais de uma vez. Saul, o rei que ele serviu com fidelidade, que ele acalmava com a harpa, que ele honrou mesmo quando tinha motivo para revidar, se tornou seu perseguidor. Depois, já mais à frente, seu próprio filho Absalão se voltou contra ele, conspirando para tomar o reino, roubando o coração do povo às escondidas, como vemos em 2 Samuel 15. Imagine o peso disso. Não é só uma guerra externa, é uma guerra interna. É ver alguém que cresceu debaixo da sua cobertura se levantar para te derrubar. Quando isso acontece conosco, a primeira reação é perguntar o porquê. Por que logo ele? Por que logo ela? O que eu fiz de tão grave para receber isso em troca? E muitas vezes, você olha para trás e enxerga o quanto se doou, o quanto defendeu, o quanto se calou para não expor, o quanto orou por essa pessoa. A mente tenta encontrar lógica, mas o coração sente apenas o rompimento. E é aí que o inimigo tenta entrar, sugerindo o afastamento de todos, plantando a semente de que ninguém vale a pena, de que você não deveria mais confiar em ninguém. Só que o reino não funciona assim. O que aconteceu com você não é prova de que amar foi um erro. É prova de que o mundo está quebrado e que as pessoas têm escolhas. Até Judas caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu palavras de vida, foi tratado com honra e ainda assim escolheu trair. Jesus sabia disso e mesmo assim lavou os pés dele, como está em João 13. A fidelidade de Deus não é medida pela retribuição das pessoas, mas pela constância do seu caráter. Ele não te chamou para amar só quem nunca te machuca. Ele te chamou para amar com discernimento, sem permitir que a dor endurate o seu coração. Quando quem você ajudou se volta contra você, Deus não está apenas mostrando quem o outro é. Ele está revelando quem você será a partir disso. Você pode escolher se tornar amargo, desconfiado, blindado para qualquer nova conexão. Ou pode escolher levar essa ferida para Deus
e permitir que ele transforme dor em maturidade. Isso não significa deixar de estabelecer limites saudáveis, nem ignorar o que aconteceu. Significa não permitir que o veneno da traição contamine o seu chamado. Davi teve oportunidades de se vingar. Teve chance de matar Saul, teve força para retaliar, teve gente ao lado incentivando o acerto de contas. Em 1 Samuel 24 e 26, ele poderia ter resolvido a perseguição com as próprias mãos. Mas ele escolheu honrar o que Deus havia estabelecido, mesmo quando o homem já não honrava mais. Isso não fez de Davi fraco. Pelo contrário, revelou sua grandeza de espírito. O coração que Deus aprova não é o que nunca sente vontade de reagir, mas o que se submete à vontade do céu mesmo ferido. Quando Absalão se levantou contra ele, Davi chorou, se humilhou, saiu de Jerusalém cabisbaixo, como vemos em 2 Samuel 15 e 16. Ele sentiu a dor como pai e como rei. Não foi indiferente. Mesmo assim, quando recebeu a notícia da morte de Absalão, não comemorou vitória. Ele chorou mais uma vez. Isso mostra que o processo não endureceu o coração dele, refinou. Ele aprendeu a sofrer na presença de Deus, sem deixar que a amargura definisse sua identidade. Talvez hoje você esteja nessa fase em que gente que você levantou está te empurrando para baixo. Gente que você defendeu nas conversas agora te acusa pelas costas. Pessoas que se alimentaram do seu apoio agora questionam o seu caráter. Essa realidade dói. Mas Deus está usando isso para te fazer depender menos da aprovação humana e mais da validação do céu. Ele está protegendo você de alianças que não poderiam entrar com você na fase da promessa. Alguns vínculos precisam ser rompidos antes do trono, para que não contaminem o ambiente quando você for estabelecido. Não deixe de amar por causa dos que te feriram. Peça a Deus discernimento para escolher melhor com quem você se abre, com quem você compartilha sonhos, com quem você caminha de perto. Mas não permita que a traição de alguns roube o valor da lealdade dos outros, que Deus ainda vai levantar ao seu lado. Há pessoas alinhadas, fiéis, que o próprio Deus vai trazer para caminhar com você no tempo da colheita. Entregue a dor, entregue o sentimento de injustiça, entregue o desejo de vingança. Romanos 12:19 nos lembra que a vingança pertence ao Senhor. O mesmo Deus que viu tudo o que você semeou, também viu tudo o que fizeram contra você. E Ele é justo. Ele sabe honrar quem permaneceu fiel mesmo ferido. Na história de Davi, a traição não foi o ponto final. Foi só mais uma página do processo que antecedeu o cumprimento da promessa. O que estão fazendo contra você agora não cancela o que Deus disse sobre você lá atrás. Quem virou as costas não tem poder para virar o plano de Deus. A dor é real, mas a promessa também é. E ela continua de pé. O processo ensina a usar a espada certa. Não a de Saul, mas a de Deus. Um dos momentos mais simbólicos da jornada de Davi acontece antes mesmo dele se tornar rei, quando ele enfrenta Golias. Não foi apenas uma batalha contra um gigante, foi um confronto entre dois tipos de confiança. De um lado, a armadura de Saul, pesada, humana, baseada em métodos conhecidos, no padrão aprovado pelos homens. Do outro, a simplicidade de um cajado, uma funda e 5 pedras, acompanhados de uma fé inteira no Deus vivo de Israel. Em 1 Samuel 17, 38 e 39, Saul veste Davi com a sua armadura, coloca capacete, couraça e espada. Davi tenta andar, mas percebe que aquilo não serve. Ele não consegue se mover. Então toma uma decisão que define o tom de toda a sua história. Ele tira a armadura e volta a ser quem Deus o formou para ser. Esse é um dos grandes ensinamentos do processo. No caminho até a promessa, Deus vai te colocar diante de situações em que você será tentado a lutar com ferramentas que não foram feitas para você. Gente vai tentar te moldar ao padrão delas. Vão dizer como você deve falar, como deve se posicionar, como deve agir, qual formato seguir. Vão te empurrar a armadura de Saul, porque é a mais reconhecida, a mais aceitável, a mais comum.
Mas o processo de Deus não é uma cópia. Ele não te chamou para ser versão de ninguém, mas expressão única daquilo que ele sonhou para a sua vida. Quando Davi devolve a armadura, ele não está desprezando estratégia, está escolhendo a obediência. Ele sabia lutar com funda, não com espada. Ele sabia se mover com liberdade, não engessado em um sistema. Ele escolhe a arma que Deus treinou suas mãos para usar no secreto. Em 1 Samuel 17:40, ele pega o cajado, escolhe 5 pedras no ribeiro e caminha em direção ao gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Não é a força física que define a vitória, é a origem da confiança. E o processo te ensina isso na prática. Ao longo da caminhada, você vai perceber que há uma diferença entre a espada de Saul e a espada de Deus. A espada de Saul representa a força do braço, o controle humano, a necessidade de provar algo aos outros. A espada de Deus é a palavra, viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12, que discerne intenções, corta cadeias internas, alinha pensamentos. Em Efésios 6:17, a Bíblia chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Ou seja, o verdadeiro combate não é vencido com a arma que brilha aos olhos humanos, mas com a verdade que corta no invisível. O processo te treina a confiar nessa espada. Você entra em desertos onde a única coisa que sustenta é uma promessa bíblica. Enfrenta acusações onde a única defesa é saber quem você é em Cristo. Passa por guerras internas em que nenhum conselho humano resolve, mas um versículo se torna âncora. Cada noite de choro em que você abre a Bíblia e encontra socorro, cada oração em que o Espírito Santo traz um texto à memória, cada decisão em que você escolhe obedecer à palavra e não ao impulso, tudo isso é treinamento com a espada certa. Se Davi tivesse insistido em lutar com a espada de Saul, provavelmente teria sido mais um guerreiro tentando vencer pela força. Sua história não teria o mesmo peso espiritual, mas ao escolher a funda, ele deixa claro que a vitória não viria do método, e sim de quem estava por trás do método. Isso vale para você também. O processo de Deus te leva a um ponto em que você precisa decidir se vai depender da estrutura que o sistema oferece ou se vai se apoiar totalmente na presença e na direção do Espírito. Em muitos momentos, isso vai te fazer parecer estranho para os outros. Vão dizer que você está fazendo errado, que poderia aproveitar atalhos, que deveria aceitar propostas que parecem vantajosas, que seria mais rápido usar a armadura de Saul. Mas a pergunta verdadeira é: essa armadura foi feita para você? Foi Deus quem te deu ou foi o sistema? Essa estratégia foi gerada em oração ou só é cópia de alguém que parece estar dando certo? O processo te leva a esse embate interior e te ensina a recusar o que não carrega a marca do céu. A espada de Deus também corrige. Ela confronta áreas que a armadura humana tenta esconder. Enquanto o padrão do mundo se preocupa com aparência, a palavra se preocupa com essência. Ela revela orgulho, trata feridas, expõe motivações. No processo, Deus usa a espada da verdade para separar em você aquilo que é chamado daquilo que é vaidade. Ele não quer apenas te ver vencendo gigantes do lado de fora, mas te ver vencendo gigantes internos que ninguém vê. Orgulho, medo, insegurança, carência de aprovação. Quando você aprende a lutar com a espada certa, a sua postura muda. Você deixa de responder ataque com ataque e passa a responder com verdade e mansidão. Deixa de se defender com argumentos e passa a se posicionar sobre o que Deus já falou. Você não vive para provar nada, vive para obedecer. Isso não significa passividade, significa autoridade baseada no céu. E essa autoridade não se compra, se constrói no processo. Davi venceu Golias não porque era mais forte, mas porque estava alinhado com o Deus que governa todas as batalhas. E é isso que o processo quer gerar em você. Uma confiança tão profunda em Deus que você não precise vestir o que não é seu para impressionar ninguém. Você foi chamado para carregar a espada certa. A palavra, a verdade, a dependência total de Deus. O trono que te espera não será conquistado pela armadura dos outros,
mas pela fidelidade àquilo que Deus construiu em você, no secreto. A pergunta é: qual espada você está disposto a carregar? O deserto também tem data para terminar. O deserto é um dos lugares mais difíceis do processo, porque ele esgota as forças, seca as referências e revela o que você carrega por dentro. No deserto, você não tem controle do terreno, não encontra sombras em todos os momentos, não tem sinais claros de avanço. Parece que está parado, parece que está sozinho, parece que está perdido. Mas aos olhos de Deus, o deserto não é um labirinto sem saída. É um trecho controlado da jornada, com início, meio e fim. Ele tem data de entrada e tem data de saída. Mesmo que você não saiba qual é, o céu sabe. Em Deuteronômio 8.2, Deus lembra a Israel que os conduziu pelo deserto durante 40 anos para provar, conhecer o que estava no coração e ensinar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O deserto é escola de dependência. Ele desmonta a ilusão de que você se sustenta sozinho e mostra que cada passo, cada provisão, cada livramento vem da mão de Deus. Não é um lugar confortável, mas é um lugar necessário. Nenhum povo entra em terra prometida sem primeiro ser tratado no deserto. Davi também viveu desertos, ainda que de outra forma. Não foi apenas o deserto físico, mas o deserto de alma. Lugares onde ele não via saída humana, onde fugia de Saul, onde parecia não ter para onde ir. Em 1 Samuel 23 e 24, ele está em fortalezas no deserto, cercado pela ameaça constante. Porém, naquele lugar de incerteza, ele experimenta livramentos específicos de Deus, direções claras, intervenções sobrenaturais. O deserto expõe a fragilidade, mas apresenta a fidelidade de Deus em alta definição. É no chão seco que o maná se torna milagre, que a água da rocha se torna sinal de cuidado. O problema é que enquanto você está no deserto, tudo em você grita por pressa. A mente tenta achar saída, o coração pede atalhos, a carne reclama. Você olha para o lado e vê gente que parece ter cortado o caminho. Gente que não passou pelo mesmo processo, mas já está em lugares que você sonha. E a comparação tenta convencer você de que o deserto é perda de tempo. Só que Deus não desperdiça nenhuma estação. Ele não te leva a lugar algum sem propósito. Se você está atravessando algo, é porque há algo que precisa ser formado em você ali. E quando isso for concluído, Ele mesmo encerra a temporada. O deserto também é um filtro. No calor escaldante, muitos desistem. No tempo de escassez, muitos voltam para trás. Israel, vez após vez, desejou retornar ao Egito, como se a escravidão fosse melhor que a liberdade em construção. Essa é uma tentação constante no processo. Quando a caminhada aperta, a mente tenta romantizar a vida antiga, porque ela parece mais fácil do que o confronto presente. Mas Deus não te tirou de onde você estava para te abandonar no meio do caminho. Ele te tirou com destino. E se o deserto faz parte dele, então você não está parado, está em transição. Uma verdade importante é que o deserto não é medido pela geografia, mas pela obediência. Israel poderia ter atravessado em menos tempo, mas prolongou a caminhada por causa da incredulidade e rebeldia. Não foi Deus que os abandonou, foram eles que insistiram em resistir ao que Deus queria tratar. Do mesmo modo, há desertos que se prolongam não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque você insiste em segurar o que Ele está pedindo para você entregar. Orgulho, padrões antigos, pecados ocultos, relacionamentos que Ele já sinalizou que precisam ser deixados para trás. Quanto mais você se agarra a isso, mais o processo se arrasta. Por outro lado, quando a submissão começa a acontecer, algo muda por dentro antes de mudar por fora. A mesma paisagem continua seca, mas seu coração não é mais o mesmo. Você passa a reconhecer a presença de Deus em detalhes, a ouvir a voz dele com mais clareza, a depender diariamente da direção que vem do alto. Você aprende a viver de provisões diárias, não de garantias humanas. Aprende a confiar na nuvem que guia de dia e na coluna de fogo que ilumina de noite, ainda que não saiba exatamente onde será o próximo acampamento.
E é aí que o deserto começa a cumprir seu propósito. O fim do deserto não é apenas sair do lugar difícil, é sair transformado. Deus não quer apenas tirar você do deserto, quer tirar o deserto de dentro de você. A mentalidade de escravo, a visão limitada, o medo do novo, o apego ao que ele já mudou. Quando isso vai sendo removido, você se torna capaz de pisar na promessa sem destruí-la com velhos hábitos. Da mesma forma que Davi precisou ser tratado em terrenos hostis para depois governar em Jerusalém, você está sendo alinhado em ambientes desconfortáveis para depois ser estabelecido em lugares de honra. Talvez hoje você olhe ao redor e só veja areia, cansaço e repetição. A sensação de estar andando sem chegar. Mas, do lado de fora da sua percepção, o céu já tem o dia marcado para o fim dessa estação. Deus sabe o ponto exato em que a lição estará completa, em que a estrutura estará pronta, em que a fé estará firme. Ele é o Deus que conduz para dentro do deserto, mas também é o Deus que conduz para fora. Ele não apenas permite a prova, ele escreve o último capítulo dela. Por isso, não entregue sua identidade ao cenário que você está atravessando. Você não é o deserto que enfrenta, você é a promessa que carrega. O caminho é árido, mas o decreto continua vivo. Seu tempo de formação não é sua definição final. A terra prometida não foi esquecida, o trono não foi cancelado, a palavra não foi revogada. O deserto é ponte, não destino. Ele tem data marcada para terminar. E quando essa fase encerrar, você vai perceber que muita coisa que perdeu no deserto, na verdade, era peso que te impediria de correr nos campos da promessa. Vai entender que as portas que não se abriram, as pessoas que foram embora, as respostas que demoraram, tudo isso estava alinhado com um plano maior. O deserto não será para sempre. Mas o que Deus está construindo em você ali, isso sim, tem valor eterno. No próximo passo dessa jornada, você vai entender que nem todo lugar alto foi preparado por Deus para você, e que é melhor esperar pelo reino que Ele designou do que se sentar em tronos que não carregam o selo do céu. Nem todo reino é seu. Saiba esperar pelo que Deus designou. Uma das maiores tentações no meio do processo é tentar assumir lugares que Deus nunca te deu. Quando a promessa demora, quando o deserto se prolonga, quando a solidão aperta, o coração começa a flertar com atalhos. Você vê reinos sendo oferecidos, oportunidades surgindo, portas se abrindo que parecem solução para sua dor. Mas no reino de Deus, nem todo trono que aparece diante de você é o trono que foi designado para você. Nem todo reino é seu. E aprender isso faz parte da maturidade espiritual. Na caminhada de Davi, isso fica muito claro. Depois da morte de Saul, ele não assume imediatamente todo Israel. Em 2 Samuel 2:4, ele é ungido rei apenas sobre Judá. O resto das tribos ainda não o reconheciam. Em termos humanos, seria a hora perfeita para forçar a situação, se impor, conquistar no braço aquilo que já havia sido prometido pelo céu. Ele poderia ter usado a morte de Saul como justificativa para tomar tudo de uma vez. Mas Davi não faz isso. Ele aceita reinar apenas sobre a parte que Deus já havia liberado naquele momento. Isso é poderoso. Ele preferiu esperar o tempo de Deus para o reino completo, em vez de tomar um reino inteiro pela força antes da hora. Só mais tarde, em 2 Samuel 5:3, todas as tribos de Israel vêm a Hebrom para fazer aliança com Davi e estabelecê-lo como rei sobre todo o povo. Ou seja, o reino pleno veio no tempo devido, não na hora da ansiedade. O que isso te ensina é simples e profundo ao mesmo tempo. Há fases em que Deus te entrega algo parcial, uma porção do que Ele prometeu, e observa como você lida com aquilo. Se você tenta forçar o restante, revela que confia mais no próprio braço do que na fidelidade do céu. Se você honra o que já foi colocado em suas mãos, sem cobiçar o que ainda não chegou, mostra que confia no Deus que prometeu completar a obra. Nem todo reino que se apresenta é o seu, porque existem reinos que são armadilhas espirituais. Em Mateus 4:8-10, o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo
e oferece tudo em troca de adoração. Era um atalho, uma promessa de glória sem cruz, um trono sem processo. Mas Jesus recusa citando a palavra e deixa claro que não aceitaria nenhum reinado que não viesse pela vontade do Pai. Se o próprio Filho de Deus foi tentado a pegar reinos que não vinham do céu, você pode ter certeza de que também será. O inimigo sabe usar oportunidades para desviar chamados. É por isso que o processo te ensina a discernir. Nem tudo o que parece avanço é promoção do céu. Às vezes é distração pintada de milagre, uma proposta que te afasta do lugar onde Deus te plantou, uma posição que te exige comprometer princípios, uma liderança que pede que você silencie a verdade para caber em sistemas corrompidos. A pergunta não é apenas se a porta é grande, mas se ela é santa. Não é se o reino é atraente, mas se foi Deus quem te chamou para reinar ali. Quando você entende que nem todo o reino é seu, o coração descansa. Você para de se medir pelos resultados dos outros, para de competir silenciosamente com quem está em outra estação, para de achar que precisa provar algo pegando tudo o que aparece. Em Provérbios 16:9, está escrito que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que você pode até fazer planos, mas é Deus quem decide o destino. E Ele não confunde o endereço das promessas. O que é seu, é seu. O que não é, não será seu, por mais que você estique a mão. Esse entendimento protege você de correr atrás de cadeiras que parecem tronos, mas são prisões. Há ministérios que não foram designados para sua estrutura. Há responsabilidades que não foram medidas para o seu ombro. Há lideranças que não combinam com a forma como Deus formou seu coração. Se você insiste em tomar esses lugares, acaba carregando pesos que não foram planejados para você. E isso gera exaustão, frustração, perda de identidade. É por isso que tanta gente parece estar no topo, mas vive em ruína por dentro. Chegaram onde Deus nunca as colocou. Davi esperou o reino que Deus designou. Quando teve a chance de matar Saul, em 1 Samuel 24 e 26, ele recusou. Não quis apressar o plano de Deus com seu próprio método. Ele entendeu que não precisava derrubar ninguém para ocupar o lugar que o céu já havia decidido para ele. Essa postura é a marca de quem confia verdadeiramente na soberania do Senhor. Quem precisa puxar alguém para baixo para subir não está sendo levantado por Deus. Está escalando por vaidade. E o reino não se sustenta em cima disso. Para você, isso significa aprender a dizer não para reinos que brilham na frente, mas apagam a presença de Deus por trás. Significa recusar convites que te promovem externamente, mas secam sua raiz espiritual. Significa aceitar que talvez o lugar onde Deus te quer agora pareça menor do que você imaginava, mas é exatamente o tamanho ideal para a fase da sua formação. Você não está sendo diminuído, está sendo ajustado. E o Deus que te confiou um pequeno reino hoje é o mesmo que pode ampliar sua influência amanhã, se isso fizer parte do propósito. Romanos 12:2 fala sobre não se conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa renovação inclui aceitar que a vontade de Deus nem sempre coincide com o que o ego deseja. Você pode querer um reino agora, e Deus pode estar te dando apenas um campo. Mas se Ele te deu esse campo, cuide dele como se fosse um reino. Sirva, seja fiel, frutifique. Porque se você não honra o que tem, não está pronto para o que espera. No fim, a grande segurança é esta: o reino que Deus designou para você não será ocupado por outra pessoa. Podem até tentar, podem se levantar, podem se antecipar, mas o que foi decretado pelo céu tem seu selo. E na hora certa, Ele alinha circunstâncias, corações, cenários, até que o que foi decidido em secreto se torne público. A sua parte é não se perder tentando dominar reinos que não foram escritos em seu nome. Nem todo reino é seu, mas o que é ninguém tira. Confia em Deus para te manter longe do que parece grande, mas te afastaria dele.
e para te conduzir exatamente até o lugar que já foi separado para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Quando o processo molda o coração, não só a posição, o maior objetivo de Deus nunca foi apenas te colocar em um lugar alto. O foco dele é formar em você um coração segundo o coração dele. A posição pode ser tomada por qualquer um, o coração não. Pessoas podem chegar a tronos por força, por influência, por manipulação, por sistemas humanos. Mas só permanece no centro da vontade de Deus quem permitiu que o processo moldasse o interior antes de entregar o exterior. É por isso que, quando o profeta Samuel fala de Davi em 1 Samuel 13:14, ele diz que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. A escolha não começou no trono, começou no coração. Se você prestar atenção na trajetória de Davi, vai perceber que Deus investiu muito mais tempo em trabalhar o caráter dele do que em colocá-lo na posição. Cada caverna, cada fuga, cada confronto, cada decepção, cada silêncio foi um cinzel mexendo no coração. Quando ele podia revidar e não revida, Deus estava moldando o coração. Quando podia matar Saul e não mata, Deus estava moldando o coração. Quando reconhece seu pecado em 2 Samuel 12, derrama o coração em arrependimento. Escreve Salmos 51, clamando por um coração puro e um espírito inabalável. Deus está mostrando que o processo não era sobre perfeição, mas sobre sensibilidade à correção. A posição fala do que você faz. O coração fala de quem você é. E Deus sabe que o que você faz, sem um coração tratado, se torna perigoso. Um rei com coração não tratado transforma a autoridade em abuso. Um líder com coração ferido transforma o ministério em palco de vingança. Um chamado com o coração cheio de orgulho transforma a obra de Deus em vitrine pessoal. Por isso, o processo insiste em confrontar áreas internas que você preferiria deixar escondidas. Deus vai atrás de motivações, intenções, desejos ocultos, expectativas criadas em cima da promessa. Ele não quer só que você chegue, ele quer que você chegue curado. Esse trabalho de Deus é minucioso. Ele usa situações que parecem simples para expor reações profundas. Uma palavra que te ofende, uma injustiça que te atinge, um reconhecimento que não vem, uma porta que se abre para outra pessoa e não para você. Tudo isso mexe com algo dentro de você. Talvez desperte inveja, orgulho, sensação de inferioridade, necessidade de provar algo. E é nessas horas que o Espírito Santo aponta, não para te condenar, mas para te lapidar. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, não dos dons. Deus não está apenas preocupado em te usar com poder, mas em te ver crescer em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Davi não foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque não caiu. Ele cometeu erros sérios, mas o processo deixou o coração dele moldável. Quando confrontado, ele não endureceu. Ele se quebrou diante de Deus. Ele jejuou, chorou, se humilhou, reconheceu culpa. O que Deus busca não é um coração impecável, é um coração ensinável. O processo que você está vivendo hoje tem exatamente esse objetivo: quebrar a casca dura que a dor construiu, curar feridas antigas, desarmar mecanismos de defesa que você criou, alinhar seu amor com o amor de Cristo. Enquanto isso acontece, a posição pode demorar. Outros podem parecer avançar mais rápido, mas Deus não mede sucesso como o mundo mede. Ele não se impressiona com números, visibilidade, influência aparente. Ele se move por princípios. Em 1 Coríntios 4:5, Paulo lembra que Deus trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. No final, a avaliação não será sobre o tamanho do lugar que você ocupou, mas sobre a qualidade do coração que você levou até lá. Um coração moldado pelo processo aprende a depender menos do reconhecimento externo e mais da aprovação do céu. Aprende a não se perder com elogios e a não desabar com críticas. Aprende a liderar sem esmagar, a corrigir sem humilhar,
a confrontar sem destruir. Aprende a servir mesmo tendo autoridade. Aprende a se arrepender rápido quando percebe que errou. Aprende a perdoar quando é ferido. Isso não é fraqueza. Isso é prova de que o processo cumpriu o trabalho em você. Talvez você esteja perguntando por que ainda não chegou naquilo que Deus falou que faria. A resposta pode estar menos ligada à estrutura ao seu redor e mais ligada ao que Ele ainda está ajustando no seu interior. Não para te punir, mas para te proteger. Ele sabe que o lugar onde vai te levar vai expor o que está dentro. Então, por amor, Ele insiste em tratar o coração antes. Ele prefere ter você inteiro no processo do que te ver despedaçado na promessa. É por isso que, na jornada com Deus, não faz sentido buscar somente posição, buscar somente status, cargo, função, visibilidade. A oração de quem está sendo moldado muda. Deixa de ser apenas Senhor, me leva lá, e passa a ser Senhor, me torna a pessoa certa para aquele lugar. Deixa de ser cumpre depressa a promessa e passa a ser não me deixa chegar antes de estar pronto. Isso é maturidade. Isso é fruto de um processo que já não é visto como inimigo, mas como cooperador. Quando enfim a posição chegar, quando a promessa se materializar, quando o trono se tornar realidade como em 2 Samuel 5:3, o diferencial não será apenas onde você está, mas quem você é enquanto está lá. Gente pode admirar o lugar que você ocupa, mas o céu olha para o coração que você carrega. E se o processo moldou esse coração, então a posição não vai te afastar de Deus, vai ampliar o alcance daquilo que Ele é em você. No fim, é isso que faz tudo valer a pena. Não é só cumprir um destino, é ser transformado durante o caminho. Não é só chegar ao trono, é chegar como alguém que ama mais a presença de Deus do que a posição que recebeu. O processo molda o coração, e um coração moldado é mais precioso para Deus do que qualquer trono que você possa conquistar. O dia em que a promessa foi decretada aos olhos de todos. Existe um momento na jornada em que aquilo que foi falado em secreto por Deus se torna impossível de negar em público. O que antes era só palavra, agora é realidade. O que antes era só fé, agora é fato. Com Davi, esse momento é registrado em 2 Samuel 5:3. As tribos de Israel vão até Hebron, fazem aliança com ele diante do Senhor e o reconhecem como rei sobre todo o povo. Não é mais o menino esquecido no campo, nem o fugitivo escondido em cavernas, nem o guerreiro perseguido por Saul. Agora é o rei estabelecido. A promessa que parecia demorar chega em um dia que muda tudo. Mas esse dia só existe porque houve um processo inteiro antes. Quando Israel declara Davi como rei, o céu não está surpreso. Deus não é pego de surpresa pelos decretos da terra. Na verdade, o que o povo está fazendo naquele momento é apenas concordar com o que Deus já tinha decidido muito tempo antes. Em 1 Samuel 16, o óleo foi derramado em secreto. Anos depois, em 2 Samuel 5, o reconhecimento explode em público. É assim que Deus trabalha. Primeiro ele sela no invisível, depois manifesta no visível. Primeiro ele decreta no céu, depois confirma na terra. Entre esses dois pontos, existe um caminho de dor, renúncia, espera, testes e formação. Talvez você esteja preso justamente nesse intervalo. Deus já falou com você, já te deu sinais, confirmações, promessas claras. Seu espírito sabe que existe algo maior preparado, mas o cenário ao redor ainda não combina com o que você carrega por dentro. Parece que a palavra não encaixa com a realidade. Só que a história de Davi mostra que o fato de a promessa ainda não ter se manifestado diante de todos não significa que ela não está valendo. Ela já foi decretada. O processo não cancela o decreto. Ele prepara você para o dia em que esse decreto ficará evidente diante de quem duvidou, criticou e subestimou. Quando Davi é coroado, muita gente que não acreditou nele precisa agora lidar com o plano de Deus se cumprindo. O pai que não o chamou quando Samuel chegou, os irmãos que o ridicularizaram no campo de batalha, Saul que tentou matá-lo, os que o traíram no caminho. Todos, de alguma forma,
foram testemunhas indiretas de um fato. Aquilo que Deus decide, ninguém impede. Isso não é sobre humilhar quem te feriu, mas sobre mostrar que a fidelidade de Deus não depende da aprovação dos homens. A história não termina na opinião de quem te rejeitou. Ela termina naquilo que Deus escreveu. Há um detalhe importante em 2 Samuel 5:1-3. As tribos dizem a Davi: "Somos teus ossos e tua carne", e reconhecem que mesmo no tempo em que Saul era rei, era Davi quem conduzia Israel nas batalhas. Ou seja, o povo admite que a essência do que Davi já era apareceu muito antes da posição. Isso também faz parte do processo. Antes da promessa ser reconhecida como título, ela já se manifesta no comportamento. Você já está vivendo aspectos do chamado, mesmo sem ter o nome ou lugar que imagina. O que Deus te fez para ser, você já é, mesmo que ainda não tenha o cenário completo. O dia da promessa não apaga o processo, ele dá sentido a ele. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sem resposta, cada situação que você não entendeu, tudo encontra um lugar novo na memória quando a promessa se cumpre. Não como romantização da dor, mas como entendimento. Você começa a enxergar que, se não tivesse sido tratado daquela forma, não suportaria aquele nível de responsabilidade. Se não tivesse sido confrontado naquele ponto, não teria a maturidade que agora precisa. Se não tivesse sido protegido por portas fechadas, teria se perdido pelo caminho. O processo se revela como graça, não como castigo. Mas existe um risco nesse dia: esquecer quem te trouxe até aqui. Muita gente, quando vê a promessa se cumprir, relaxa na busca, diminui a dependência, afrouxa na intimidade. Davi, em vários momentos do seu reinado, mostrou tanto a força de um coração segundo Deus, quanto as marcas de quando se afastou dessa sensibilidade. A própria história com Batseba, em 2 Samuel 11, é um alerta de que nenhum processo dispensa vigilância. O fato de você ter chegado até o cumprimento da promessa não significa que pode viver sem o Deus da promessa. O trono não substitui o altar. A posição não substitui a presença. Por isso, o dia em que a promessa se manifesta precisa ser para você não só dia de conquista, mas de consagração. O momento em que você dobra os joelhos e diz: "Senhor, o que o Senhor prometeu se cumpriu, mas eu não esqueço quem eu era sem o Senhor. Não esqueço de onde o Senhor me tirou. Não esqueço o que aprendi no deserto, nas cavernas, no silêncio, na solidão." Você não chegou aqui porque é forte demais, inteligente demais ou capaz demais. Você chegou porque Deus foi fiel demais. Toda a glória precisa voltar para Ele. E se enquanto escuta isso, você ainda não chegou nesse dia, não se desespere. Ele está no calendário de Deus. A data da sua virada não está solta no ar. Ela está guardada na agenda do céu. Você não sabe qual é, mas Deus sabe o ponto exato em que o processo cumprirá o que precisava cumprir. Até lá você não está largado, está sendo esculpido. Sua história não está fora de controle. Ela está nas mãos de um Deus que começa, acompanha e termina o que prometeu. A mesma voz que um dia disse que Davi seria rei é a voz que um dia determinou o momento em que Israel o reconheceria. A mesma voz que um dia falou com você é a voz que comanda o fim deste ciclo. E quando esse dia chegar, não será apenas sobre mostrar que você venceu. Será sobre revelar quem Deus é na sua vida. As pessoas vão olhar para você e não vão ver apenas alguém que conquistou. Vão ver alguém que foi transformado. O processo é doloroso, às vezes injusto aos seus olhos, desgastante, cansativo. A promessa, porém, já foi decretada, e nada do que você sofreu será desperdiçado, nem um segundo. O Deus que te viu no campo, te sustentou no deserto, te guardou na caverna e te acompanhou nas noites em que ninguém entendia o que você vivia. É o mesmo que estará ao seu lado no dia em que tudo aquilo que ele falou se tornar visível. Guarde isso no coração. Os homens podem duvidar do que você carrega. Você mesmo pode vacilar na fé. As circunstâncias podem gritar o contrário. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida não volta vazia. Ela não caduca, não expira, não é cancelada por períodos de dor. O processo te molda,
O tempo te prova, mas é o decreto de Deus que te estabelece. E quando esse dia chegar, você vai entender que não foi o processo que venceu você. Foi você, pela graça, que atravessou o processo até o dia da promessa. Amém.